Boa noite! Estamos aqui mais uma live no Alexandre e Daniel. Uma boa noite para você. Não tem convidados hoje, porque infelizmente o mundo perde uma pessoa poderosa no trono. Rainha Elizabeth II nos deixou hoje no dia 8 de setembro de 2022. Ela viveu mais de 90, ela viveu 96 anos, o legado da rainha. Agora vai ficar com o seu filho, o príncipe não mais, né? O rei com mais de 70 anos. E nessa live eu não quero falar da história da Rainha Elizabeth, eu não quero nada, eu quero falar um pouquinho da Elizabeth que a gente não conhece, por isso que não se preocupe, eu vou olhar para vocês, eu vou olhar para o texto, olhar para vocês, olhar para o texto, porque você sabia que no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos de idade, a Elizabeth Alexandra Mary, todos os Alexandres são reis, você pode ficar. Ela se tornou a Rainha Elizabeth após o anúncio da morte do seu pai, rei Gregório VI. Ela estava no Quênia, acompanhando o príncipe Philip, que era o marido dela. Tem toda essa história no The Crown, mas eu vou contar aqui porque eu quero contar. Porque hoje, dia 8 de setembro, a gente tem que homenagear a Eva. Porque a Rainha Elizabeth era a Eva. O Silvio Santos é o Adão. Então, o Adão pode viver bastante, tá bom? O Adão pode viver bastante. E a coroação só aconteceu em junho de 53 e foi televisionada para todo o mundo. Mas você sabia que a Rainha Elizabeth, nesses 70 anos de vida, viu muita coisa que a gente nem imagina? Ó, para você ter uma ideia, o presidente do Brasil era o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que ela não teve encontros, mas teve encontros com outros presidentes, como Costa e Silva, Ernesto Geisel, FHC, Lula. Voltamos à internet porque o presidente dos Estados Unidos era o Harry Truman, na época que a Rainha Elizabeth foi rainha, né? E ela se reuniu antes, em 51, com ele. Nessas 7 décadas de reinado da Rainha Elizabeth, ela conheceu quase todos os presidentes, menos o Lyndon Johnson. Tô lendo, pessoal, então, ó, fique tranquilo aí. O Winston Churchill era o primeiro-ministro da da Inglaterra. É claro que ela conheceu todos os primeiros ministros até a Liza Truss, que foi a 15ª a primeira-ministra a ser eleita nessa terça-feira, e teve até um encontro, o último encontro com ela, que eu vou pesquisar aqui e te mostrar rapidamente aqui, o encontro com a Liza e Rainha Elizabeth. Aqui é tudo ao vivo, vou fazer o que, né, pessoal? Que é tudo ao vivo aqui, eu não tenho edição, não tenho mesa de corte, mas tem para mostrar para vocês o último encontro e até a última foto oficial com a Rainha Elizabeth. Vamos ver aqui, vamos aguardar, que a internet tá ruim, ela tá esperando. Mas você imagine quanta coisa a Rainha Elizabeth viveu, como a gente tava falando com o Getúlio Vargas, com um monte de pessoas, né? Olha aqui, ó, o encontro aqui foi o último encontro da Rainha Elizabeth. É a última foto oficial nessa terça-feira, na posse da primeira-ministra que assumiu o Reino Unido depois do outro sair lá, que eu não lembro o nome, e agora ela assumiu o comando do Reino Unido, e essa foi a última foto oficial da Rainha Elizabeth. Bem, ela encontrou com vários papas também. Antes do Papa Francisco, a rainha também se encontrou com 4 papas. Pio XII, João Paulo XXIII, Papa João XXIII, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. A população mundial, quando a Rainha Elizabeth nasceu, a população mundial era de 2,5 bilhões de pessoas quando a Rainha Elizabeth nasceu, não, quando ela foi coroada rainha. Agora, sabe quantas pessoas tem no mundo? Ó, em novembro, o mundo vai ficar com 8 bilhões de pessoas. Então, a Rainha Elizabeth foi coroada rainha quando tinha 2,5 bilhões. E agora, quando ela tem 8 bilhões quase, ela morreu. A expectativa de vida na década de 50 era superior a 60 anos. Agora, no Brasil, a expectativa é de 72 anos. Então imagine, a Rainha Elizabeth tirou a expectativa de vida de 60 anos para 72 anos. E no Reino Unido, sabe de quantos anos? Quase 80.
80 anos. Só de ver que a Rainha Elizabeth nasceu quando tinha uma população de 2 bilhões e meio e agora tem uma população de quase 8 bilhões confirmado. Parece que 15 de novembro de 2022 a população vai atingir 8 bilhões. Você sabia que a gente aqui no Brasil passou por várias moedas? E a Rainha Elizabeth, quando ela foi rainha lá na Inglaterra, era o cruzeiro. E nesses 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth aqui no Brasil, nós passamos por 7 moedas. Ó, vou ler para você. Cruzeiro novo em 67, cruzeiro em 70, cruzado em 86, cruzado novo em 89, cruzeiro em 90, cruzeiro real em 93 e graças a Deus agora o real em 94. A música mais tocada naquele ano que ela assumiu o reinado foi a música Blood Tango, que era no topo das paradas em 1952. E hoje quem está dominando é Karol G e Nicki Minaj com Tusa. E falando em cantoras, a Dua Lipa. Gabriel, um abraço para você, está na Colômbia. Está na Colômbia. Depois conta para nós a viagem aqui. Lina é você, Gabriel. Lina é você. Depois vem aqui e conta a viagem aqui. E a Rainha Elizabeth e a Dua Lipa parece que cancelou os shows no Rock in Rio porque com a morte da rainha. A Dua Lipa cancelou os shows com a morte da rainha. Então, a música mais tocada hoje é Tusa. E quando a Rainha Elizabeth estava, foi Blue Tango. Abraço, Ricardo Ida. Você sabia que a cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth foi a primeira a ser transmitida na televisão mundial e somente no Reino Unido 27 milhões de pessoas assistiam o evento? 27 milhões de pessoas. E se você vê o The Crown, mostra as câmeras se posicionando, aonde aconteceu na abadia de Westermere. É difícil essas palavras. Mas foi aonde marcou, porque as pessoas não tinham. Quando a Rainha Elizabeth estava começando mais a popularização da televisão, a televisão estava ganhando mais audiência. E quando a rainha foi coroada, a gente não tinha nenhuma Copa do Mundo. Nenhuma. Agora a gente ia penta. E tomara que a gente consiga ser Hexa campeonato Copa do Mundo que tá chegando aí, né, pessoal? O Brasil vai ganhar. A rainha não vai poder ver essa Copa do Mundo que o Brasil vai ganhar, mas a Rainha Elizabeth, quando foi coroada, não tinha nenhuma, a gente não tinha nenhum mundial conquistado. Bem, a Rainha Elizabeth ela foi colocada às pressas no Palácio Balmoral, na Escócia, onde eles passam férias. E nesse lugar, no inverno, para você ter uma noção, chega a mais de menos 30 graus, aonde a Rainha Elizabeth estava. E tem toda uma cerimônia envolvida com a morte da Rainha Elizabeth. Ah, Alexandre, você está falando da Rainha Elizabeth, o Jornal Nacional também está. Eu quero prestar essa homenagem, essa história, porque 70 anos de reinado, mais de 70 anos de reinado, quantas coisas ela viu, como eu já citei aqui, todos os presidentes, desde Getúlio Vargas, as nossas moedas. Quando ela foi coroada rainha, o Brasil não tinha nenhuma Copa do Mundo conquista, nenhum troféu. Agora, ela morreu, a gente tá no penta. E se Deus quiser, a gente ganha esse Hexa que tá dificílimo, né? Todos da família real deixaram isso e a participação da rainha foi sendo reduzida a partir das festividades do Jubileu de Platina, que celebrou 70 anos do seu reinado. Good Save the Queen. Não sei o que significa, mas é uma boa palavra, Ricardo. E desde os pequenos problemas de saúde dela, o Palácio de Buckingham foi diminuindo a presença dela e ela morreu.
hoje. Hoje não sei que horas, não sei mesmo, mas até ontem ela enviou uma mensagem ao Brasil pelos 200 anos de independência. É uma rainha séria, né? Não é certos políticos aí que aproveitam as paradas de independência da República para aproveitar ganhar voto e para ser, né? Não quero falar. Vocês já entenderam. Para meia palavra, basta. Mas a Rainha Elizabeth ela estava muito mal esses últimos anos, ainda teve que enfrentar essa pandemia do Covid-19, foi vacinada. Me lembro, a rainha foi vacinada e o seu marido, Felipe, morreu em abril de 2021 com quase 100 anos de idade. A rainha morreu com 96 e ela. A rainha morreu com 96 e o marido Felipe, morreu com 100 anos. O castelo onde a rainha estava é o castelo de Balmoral, na Escócia. Ele fica no condado do Vale do Rio Dee, a 282 metros acima do mar. E como falei, o inverno é tão rigoroso lá que pode chegar a menos 27 graus. Hoje em São Paulo está 20 graus. Está em São Paulo 20 graus. E a gente aqui com 6 graus coloca 3 cobertas, 3 calças, 3 japonas, 3 suéteres. Lá, imagine menos 27 graus. E o castelo onde a rainha Elizabeth morreu foi adquirido pela rainha Vitória em 1852 e está desde lá como a residência particular da família britânica. A rainha e sua família costumam passar o verão no local, porque o inverno, olha, o inverno nem ninguém vai querer, né? Esse castelo ficou documentado pela primeira vez no século XV e foi adquirido em 1852 pela família real, que fez algumas reformas no local. Para você ter uma ideia, lá tinha um jardim e arquiteturas lindas, como um granito branco e lindo. Pensou só, que pena que eu não separei imagens para mostrar para vocês e para verem esse castelo de verão. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tô caindo, não tô caindo. Me falaram que eu tô caindo, a live tá caindo. A gente segue aqui. Hoje a internet tá meio ruim. Não vou fazer muitas coisas, por isso que vocês estão saindo da live, né? Porque a internet tá ruim. Não é culpa minha se a internet tá ruim. Brasil, por favor. Bem, e quem é comunicado primeiro caso a rainha morra? A rainha morreu e o Palácio de Buckingham. Desculpe, Ida, tá caindo aí. Depois nos veja no replay, tá bom? Porque aqui, pra mim, tá limpinho o sinal, não tá caindo. Para de cair! Para de cair! Para de cair! Caiu! Caiu! Fazer o quê? Bem, mas enquanto a internet se recupera e não cai mais, o que acontece quando a Rainha Elizabeth morre? É a Operação London Bridge, que é uma série de procedimentos e burocracias para falar quando a Rainha Elizabeth morresse, né? O que acontece é que a família, o médico senhor, está encarregado dos, dos, dos problemas de saúde da Elizabeth, a família é comunicada e a primeira autoridade a ser com a notícia é o secretário da rainha. O secretário da rainha foi notificado, assim comunica a primeira-ministra, que agora é Liz Truss, que foi comunicada, e a notícia aí é comunicada a 15 territórios fora do Reino Unido, onde a rainha também é chefe de Estado, e as 36 nações que a rainha representa. Os jornais também são, são noticiados nisso. Como a BBC. A BBC é uma emissora estatal lá em Londres, e os apresentadores, quando já estava circulando notícias da piora de saúde da Rainha Elizabeth, colocaram uma gravata preta, não branca como eu, uma gravata preta, e assim preocupou vários telespectadores que estavam assistindo com a troca do canal, a troca de vestimenta. Quando é trocado a vestimenta, o pessoal vê, nossa, trocou a vestimenta, e isso os telespectadores da BBC perceberam e viram que não estava indo bem. O mesmo aconteceu no estado do príncipe Philip, quando ele morreu em 2021 com uma roupa preta.
E a roupa preta tem à disposição dos apresentadores. Não é assim, tem que comprar lá no Saara, no Brás, não. Já tem já à disposição lá na BBC de Londres. Mas a gente está falando muito das burocracias, dos protocolos que são feitos, como a morte da Rainha Elizabeth, que é transmitido para o familiar, depois para o secretário, depois para o primeiro-ministro, que vai indo assim. Mas a Rainha Elizabeth, eu listei aqui, já quebrou muitos protocolos durante o seu reinado. E você vai ver os protocolos que ela caiu aqui, ela tirou. Eu vou lendo aqui no computador, tem uma tela aqui, porque a gente não consegue decorar tudo, não é? Ela ingressou nas Forças Armadas em 1945 como princesa. Aos 19 anos, foi a primeira mulher real e quebrou todas as regras a ser a primeira mulher a entrar nas Forças Armadas do Reino Britânico. E ela foi em 45, na Segunda Guerra Mundial, ela serviu como motorista e mecânico. Também ela permitiu que seu filho, o príncipe Charles, se casasse com uma mulher já divorciada. O príncipe Charles e sua esposa Camila foi apenas em 2005 casada com a bênção da rainha. Também, olha só, a rainha humilde foi a primeira a conhecer seus súditos pessoalmente. É comum a rainha cumprimentar seus súditos, seja eventos ou passeios, mas nem sempre foi assim. Apenas nos 70 anos que a rainha decidiu ter um contato mais próximo com os súditos. Também permitiu que a Meghan passasse o Natal com a família, mesmo não sendo casada. Deu um abraço na ex-primeira-dama, que era a Michelle Obama, porque os chefes de Estado são comunicados que não pode ficar abraçando muito a, a primeira, a rainha, a família real. Não é indicado, mas a tradição afirma que, ao invés de dar a mão, o convidado deve se curvar à rainha. Não é? Sempre foi assim, abaixar a cabeça. Mas a Michelle Obama envoltou a rainha no abraço e foi retribuído. Também retocou a maquiagem em público. Não é comum retocar a maquiagem, que eles têm que estar impecável. A família real é bonitinha, impecável, com cabelo, mas a rainha Elizabeth não quer saber e foi retocando o batom que foi filmado. Permitiu também que a Charlotte fosse chamada de princesa. Casamentos reais na televisão. Isso não era feito. Eram vistos ou sequer televisionados os casamentos reais. E a rainha Elizabeth foi a primeira a deixar para ser transmitido. E eu me lembro na última vez que casou alguém da realeza britânica, as audiências aumentaram, as meninas acordavam cedo para ver aquele casamento dos sonhos. E também a rainha lá na Malásia deu um autógrafo a um fã. Isso é proibido porque a pessoa lá pode pegar o autógrafo, né? Pegar o autógrafo a Alexandre. E aí dá o autógrafo para outra pessoa, você usa essa assinatura para o seu cheque e vai ficar sem fundo, porque o dinheiro está escasso. Mas esse é o medo dos oficiais britânicos, que as pessoas usem o autógrafo da família real para usar as assinaturas, como em outras coisas que não seja só autógrafo. E isso era especialmente ruim para não falsificar. E a Rainha Elizabeth deu um autógrafo. Bem, mas quem é o sucessor da Rainha Elizabeth? É Charles Philip Arthur George, o príncipe Charles, que é o primogênito da isso mesmo, da Rainha Elizabeth. Ele tem 73 anos, é o mais velho iniciando um reinado no mundo todo, né? Ele já estava fazendo ao pouco as funções da mãe, que já estava com uma idade muito avançada. E estavam falando até na CBN, mas nossa, mais um rei com 73 anos. Aí o cara da CBN falou, não, mas imagine só, os 70 é os novos 50. Então, o cara vai viver muito ainda e que viva muito. E tá no sangue, não é, Lucas? Tá no sangue da família real viver muito, tá no sangue. Porque a Rainha Elizabeth morreu com 96 anos. O Philip com 99. O príncipe Charles, a nossa ciência evoluir com mais de cento e não sei quantos anos. Bem, o Charles tinha apenas 3 anos quando a sua mãe assumiu o trono
com o falecimento do avô, e aos 9 ele se tornou o príncipe de Gales. Herdou também outros títulos, como o Duque de Cornúlia, e Corno também não, né? Cornualha, Cornualha, não era Corno. E o Duque de Edimburgo. Cada palavra é difícil. Ele esperou muitos anos para acontecer isso, e uma coisa que marca sempre na história britânica, da Inglaterra, é o casamento do Charles com a princesa Diana ou Diana. Casou-se, sabe com quantas pessoas vendo? 750 mil pessoas ao vivo pela televisão e 500 mil foram na Catedral de São Paulo e no Palácio de Buckingham para assistir. E casaram em 81 e tiveram 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. E teve toda aquela trama, né? Que ela queria se divorciar, que foi, divorciou, daí morreu num túnel em Paris. Alguns têm umas teorias da conspiração que falam que a rainha matou. Não quero entrar nesse meio. Mas é isso, a história do príncipe Charles, que vai assumir agora o reinado da Inglaterra. Você sabia que a Rainha Elizabeth dirigia uma coleção de carros imensas, que eu vou falar para você, mas ela nunca tirou carteira de habilitação? Nunca impediu a monarca de dirigir. Claro, monarquia, né? Tudo pode. Mas ela foi treinada como motorista e mecânica lá na Segunda Guerra Mundial, que eu tinha contado para vocês. Que ela foi a primeira mulher a servir ao exército britânico com apenas 19 anos. Ela era mecânica e motorista. E todas as carteiras são emitidas em seu próprio nome, o que deu a ela o privilégio de dirigir. E ela tinha, olha só os carros dela que eu vou ler para você, um Rolls Royce de 1955. É um dos carros mais raros da coleção real. Um Furrahal Cresta ST de 61. Uma limousine de 2002. Uma Land Rover de 2001. E era o queridinho da rainha, que em seu último aniversário ela estava a bordo desse carro. E uma Land Rover Defender. Rica, né? Rica a gente não tem. A gente só tem o Fiat Elba. Mas uma coisa que está preocupando vários especialistas em economia e política no Reino Unido é a morte da Rainha Elizabeth, que aconteceu na crise do Reino Unido. A Khaled, um abraço para você. E se quiser aqui, vamos conversar aqui o que você acha sobre a política, o que vai acontecer com a... Morri agora. Com a política da Grã-Bretanha, da Inglaterra, com a morte da Rainha Elizabeth. Mas é isso. Especialistas e economistas falam que agora, com a morte da Rainha Elizabeth e a nova primeira-ministra, que o nome dela é Liz Truss, vai ser difícil para o povo inglês, ainda com 80% da tarifa de energia elétrica e ainda o corte de gás pela Rússia, que está dificultando a economia inglesa. Bem, essa foi uma pequena homenagem à Rainha Elizabeth, com não só história, mas coisas. Com 70 anos de vida de reinado, viu muita coisa que a gente aqui, somando as idades de quem já viu, quem já entrou, quem não está mais, não viu. E uma coisa é que ela viu um mundo com 2 bilhões e meio de pessoas para 8 bilhões de pessoas. Que coisa, não? Homenagem à Rainha Elizabeth, que nos deixou com 96 anos. Ela era a Eva. O Adão é o Silvio Santos. E Adão, viva bastante, tá bom? E volte a gravar programas que você estava no Jaça hoje. Que você volte a gravar programas. Muito obrigado a todos e salve The Queen.